bom, isso resolve alguma coisa, então estamos vivendo em outros tempos? Eu não acho. Meu otimismo também não é, digamos assim... Tem limites. Tem limites no sentido de pensar o que esse julgamento revela. E eu acho que ele revela um raio-x muito poderoso da sociedade brasileira. Que a gente consegue, talvez, se olhar no espelho ouvindo os ministros falando isso. Que é, bom, a Marielle foi escolhida porque ela era uma mulher negra. E os mandantes do assassinato acreditaram que era melhor, ou mais fácil, ou menos arriscado assassiná-la e não um homem branco de classe média, que teria mobilizado muito mais, talvez, da sociedade brasileira na cabeça dessas pessoas, né? E eu acho que pensar isso sempre me remete para alguns dos conceitos de pensar cidadania. E me parece que isso está muito claro na fala da ministra Carmen Lúcia, que ela diz: mulheres não são cidadãs. Ela fala isso abertamente no voto dela. E eu achei isso tão poderoso. Ela dizer, mulheres não são cidadãs no Brasil. Não cidadãs no sentido pleno, como a gente geralmente entende. Tem um conceito da ciência política que eu gosto muito, que é o de semi-cidadania. E a professora que trabalha com isso, que é Elizabeth Cohen, vai nos dizer justamente que cidadão nas sociedades ocidentais contemporâneas são os homens brancos heterossexuais que não são pobres. E eles estão no centro do Estado. E a gente define cidadania, a gente define instituições políticas e o funcionamento democrático a partir deles. E daí a gente tem graus de separação e de distinção de quanto nós nos aproximamos ou nos afastamos desse centro, desse núcleo do cidadão. Mas ninguém que não é um homem branco, heterossexual, de classe média, é plenamente cidadão. E eu acho que, ouvindo a Carmen Lúcia, isso ficou tão explícito para mim, eu só conseguia pensar nessa discussão sobre semi-cidadania e o que isso significa e como isso acaba sendo um raio-x interessante da sociedade brasileira, porque daí se a gente olha para os nossos dados demográficos, nós temos pouquíssimos cidadãos plenos. E o que isso fala sobre a qualidade da nossa democracia. Por isso que eu acho interessante que a gente possa olhar para o julgamento de hoje e pensar, é um raio-x interessantíssimo, mas ele mesmo não resolve nada. O que a gente faz a partir de agora? Sabendo, conseguindo olhar no espelho e entender que essa é a sociedade brasileira. O papel, citaste, professora, o papel da sociedade civil, né? E acho que a Vanessa também citou essa questão. De alguma forma, me parece que houve uma manutenção de ativação, de protesto, de não deixar esquecer, né? Isso fez diferença ou não fez, na opinião de vocês? Eu penso que fez total diferença a mobilização, né? Não só do partido da Marielle, PSOL, mas de todo o campo progressista, né? Inclusive com conexões internacionais. A academia participou ativamente desse processo também, no Brasil, fora do Brasil. Eu lembro, Rodrigo, que eu estava nos Estados Unidos, na Califórnia, fazendo um pós-doutorado no primeiro semestre de 2019, né? E se debatia o caso Marielle Franco, né, na Universidade da Califórnia, em 2019. Então, assim, a academia abraçou. Talvez não se saiba, né, não se tenha a dimensão no campo político do quanto a academia abraçou, né, a causa, né, da responsabilização e da descoberta do que havia acontecido efetivamente com a Marielle Franco. E, claro, os outros que a gente chama em direito penal, né, o alvo era a Marielle, né, e o Anderson Gomes e a Fernanda, né, que sofreu a tentativa de homicídio, eles entram no que a gente chama em direito penal de dolo direto de segundo grau. Quer dizer, como estavam no carro e o método escolhido para atingir a Marielle, né, era, enfim, metralhar o carro, então se aceitou, né, como morte certa essas duas pessoas, Anderson e Fernanda. Por sorte, pelo menos, Fernanda conseguiu sobreviver. Então, quer dizer, embora não fossem um alvo prioritário, eles seriam abatidos também a partir do momento em que se optou por essa forma. Quase um efeito colateral. Né? Igualmente descartáveis, porque estavam do lado dela, que era descartável. Né? Exatamente. A repercussão internacional que eu estava acompanhando hoje à tarde foi imediata, né? O que reforça a tese de que a mobilização da elite intelectual, a mobilização política, da academia, do setor, da sociedade civil, reforçou, no caso não deixar morrer, e sobretudo chegar a níveis além das fronteiras brasileiras, porque se poderia imaginar que cairia no esquecimento, até por não ser uma presidente da República, um cargo majoritário. E isso hoje à tarde estava muito claro. Pegando uma frase do ministro Alexandre de Moraes, na citação, ele diz o seguinte, no voto: eles não tinham só contato com a milícia, eles eram a milícia. Sim.
né? E aí já fazendo um pouco uma amarração com essa ideia da participação direta de agentes públicos, né, em estruturas milicianas, o que na opinião de vocês diz sobre o nosso atual estado das coisas? Vai, então. É a tua especialidade. Eu acho que é muito crítico, né, Rodrigo, a gente pensar no grau de, se a gente quer usar esse conceito de contaminação ou de enraizamento de forças violentas na política brasileira. E pensando em todos os escalões que elas estão envolvidas. Eu acho que, por um lado, é um tanto preocupante, mas por outro, eu acho que a gente não pode esquecer também da dimensão histórica da criação dessas realidades. Daqui eu não estou falando especificamente das milícias, que eu acho que é um fenômeno bastante contemporâneo do Brasil, mas eu fico pensando na permanência da violência política como uma ferramenta para a política brasileira. Eu não acho, e eu geralmente exploro isso em sala de aula, eu discuto com os meus alunos que para mim pensar a democracia é pensar num sistema que opta por esvaziar o espaço público de violência. Né? A democracia é talvez uma definição muito ampla, ela é um regime que opta pela negociação de conflitos, de forma não violenta. Então, a gente pensar na persistência da violência na política brasileira, mesmo antes, eu acho que a questão das milícias contemporaneamente talvez seja o exemplo mais claro disso, mas se a gente quer ter uma profundidade, uma perspectiva histórica um pouco mais alongada, a gente vai perceber que sempre foi presente na política brasileira. Isso nos traz um desafio para pensar Estado democrático no Brasil. Eu acho que é um desafio que a gente tem pensado de maneira interessante desde 1988, mas não é um desafio que a gente conseguiu dar uma resposta muito forte ainda. Talvez seja, digamos assim, o principal problema que eu identifico para aprofundamento de padrões de democracia no Brasil, para o futuro. Como é que a gente esvazia a nossa sociedade de violência? Para mim, o que é difícil é que, por causa dessa profundidade histórica, nós nos acostumamos com a violência política. E eu acho que isso está muito assim, para citar uma anedota, sempre que um brasileiro conversa com qualquer outra pessoa, a gente diz, não, mas esse lugar não é tão violento. Porque os nossos padrões de violência estão tão aprofundados e a gente está tão acostumado com a violência no nosso cotidiano, que padrões ou digamos assim, dinâmicas violentas que para outras pessoas são chocantes, já não nos chocam mais. E eu acho que a gente tem que refletir o que isso significa quando a gente está pensando em negociação de poder e decisão de conflitos em coletividade. As penas foram adequadas, na opinião de vocês? Estão dentro do parâmetro, né? Até se nós pensarmos que o executor teve uma pena muito parecida, um pouco mais elevada, né? O Rony Lessa, o principal executor ali. Então, 76 anos e 3 meses para os dois mandantes, né, que são os irmãos Brazão, estão dentro do parâmetro do STF. Claro que eu, particularmente, defendo um método, né, de dosimetria que deixa a pena base, que é a primeira pena que se aplica, mais baixa, né? Então, ali, por exemplo, o Alexandre de Moraes, acompanhado pelos outros ministros, ele partiu de uma pena base de 25 anos, né? Eu defendo que, se tratando de réus primários, você não poderia passar do que nós chamamos de termo médio, que seria 21 anos. Então, daria uma diferença aí de uns 8 anos a menos, tá? Mas não mais, não muito mais do que isso, e aí talvez um pouco mais se nós reduzíssemos para esse patamar também a pena por obstrução da justiça, organização criminosa, né? Mas não seria uma pena superior a 60 anos, com certeza, né? Sem sombra de dúvida. E pensando que eles estão na faixa aí, eu tinha verificado, tem 60 anos, né? E não vão conseguir progressão de regime antes do cumprimento de metade dessa pena, 40%, 50% dessa pena, então, quer dizer, em tese, ficarão até o fim da vida presos, né? Em regime fechado.